Olá! Boa tarde, sejam bem-vindas à live Mulheres que Inspiram. E meu nome é Elaine Paris, eu sou psicopedagoga, pedagoga sistêmica e terapeuta de relacionamento. E hoje eu estou fazendo uma live muito especial com uma convidada, uma mulher inspiradora, que é para trazer para as mães, para os professores, esse olhar sistêmico. E o que será que é o olhar sistêmico? Bem, eu vou dizer um pouquinho o que foi para mim conhecer a pedagogia sistêmica. Conhecer a pedagogia sistêmica foi mudar totalmente o meu posicionamento diante de várias questões, principalmente as questões ligadas à minha família, aos meus pais, para depois entender o meu lugar dentro das outras relações. Então, conhecer a pedagogia sistêmica foi lindo, lindo na minha vida, embora eu não estava em escola, né? Mas isso trouxe para mim muita energia, muita vontade de voltar, né, a trabalhar em escola, voltar a atender como psicopedagoga, que eu fiquei 1 ano aí nesse tempo do Covid, afastada dessa profissão que eu gosto tanto, né? E uma coisa leva a outra, né? Porque eu me interessei em trabalhar com relacionamento abusivo por conta de ver o sofrimento das crianças diante das situações familiares e da minha própria história. Depois eu me interessei em trabalhar com relacionamento, porque eu entendi que orientação de família, orientação de casal era uma coisa que fazia parte da minha vida há muito tempo. E, e hoje, né, voltando a atender como psicopedagoga, eu vejo como o olhar sistêmico mudou o meu posicionamento e como esse posicionamento muda com relação à maneira que eu vou olhar para o meu aprendente, olhar para as questões da aprendizagem dele e ajudá-lo, então, a evoluir dentro do que ele dá conta, com o estímulo necessário, mas com um posicionamento de aceitação, né? Porque eu trabalho muito que o primeiro passo para que a gente possa soltar de uma relação abusiva é a aceitação. E o primeiro passo para que a criança possa evoluir na sua aprendizagem é que ele e a sua família aceite o que é, primeiramente, antes de querer trazer uma evolução, uma aprendizagem. E entender uma frase assim que nunca mais eu tiro de mim. Para onde olha uma criança que não está conseguindo evoluir na sua aprendizagem? Para onde olha? Porque a gente, como psicopedagoga, entende que a aprendizagem é nata. Todo ser humano nasce querendo aprender, né? E quando a criança não consegue ou se nega, aí vem a pergunta: para onde olha essa criança que não está querendo aprender ou que está com problemas na hora de aprender ou dificuldades dentro da sala de aula? Então eu vou chamar a Miriam, porque a Miriam, assim, eu estou só começando e a Miriam, assim, tá passos bem, assim, mais avançados, assim, do que eu. E ela vai trazer esse olhar, essa mudança de olhar, tá? Para a educação e para a aprendizagem a partir da pedagogia sistêmica. Então eu vou chamar a Miriam. Oi, Miriam! Olá, tudo bom? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda à live de quinta-feira, né? Obrigada. Uma live que toda quinta-feira eu trago uma convidada para falar de um tema que eu acredito ser de muito valor para ajudar mulheres, mães, professoras, né? E famílias, que também entra dentro do meu tema, né? Que é relacionamento. Tudo é relacionamento, todas as relações, né? Então, seja bem-vinda a essa live.
né? E depois as minhas amigas, aí professoras que estão no trabalho, elas querem assistir, querem entender melhor. É uma coisa muito nova aqui para a cidade, assim. Nunca ninguém trouxe essa, né? Essa muito nem constelador não tem constelador aqui, né? É uma coisa nova e muito mais nova ainda a pedagogia sistêmica. Então, é realmente assim, é desconstrução, né? É olhar diferente. E é por isso que eu achei muito legal trazer essa live, né? Para compartilhar com as minhas amigas, com as mamães que me seguem, com as mulheres que me seguem, que são mães e que também estão aí sofrendo nesse momento com as aulas online, né? Sem saber o que fazer, sem saber como agir com relação à aprendizagem dos filhos, perdida nesse papel, né, Miriam, de que o que é dos pais, o que é da escola, né? Eu venho ouvindo muito esses relatos, todo mundo muito sobrecarregado, assumindo lugares e papéis que não são seus, né? Então, eu achei muito pertinente a gente trazer esse tema, né? Para que elas possam conhecer. Inclusive, ontem, uma das minhas amigas me disse, né? Vamos fazer um trabalho numa escola que ela é diretora, para a gente começar esse movimento, né? Aqui dentro da cidade e trazer esse olhar sistêmico para a educação. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada, eu que agradeço. Se eu puder contribuir, fico feliz. Ótimo. E você quer se apresentar? Acho que você pode se apresentar, contar um pouquinho a sua história, né? De psicopedagoga, pedagoga. Eu fiz pedagogia faz muito, muito, muito tempo, né? Na época eu trabalhava em banco e é interessante que eu fiz magistério, naquela época de magistério, tinha um curso de especialização de pré-escola, você só poderia dar aula numa pré-escola com uma especialização, né? Então tinha outros métodos, né? E aí eu fiz pedagogia, já tinha meus 28 anos, trabalhava no banco, e aí fiquei, né? Fiquei no banco até me aposentar. E depois eu acabei fazendo concurso para a prefeitura e fiquei aguardando e acabei sendo chamada. Então, faltando 6 meses para minha aposentadoria, eu pedi a conta e fui para a escola, que era o meu sonho, né, de Olha só. trabalhar numa escola. Pois é. E aí até todo mundo ficou abismado. Nossa, você vai sair agora? Vai fazer isso? Vai? Eu falei, vou. E se vou, e na época eu ainda ganhava, estava ganhando bem, eu tinha tido promoção, era coordenadora de um setor. Ganhava acho que 2.300 naquela época e eu fui para ganhar R$ 800. E aí eles ficaram tudo assim, como assim? Como que você vai fazer? Eu falei, não sei, só sei que daqui 6 meses eu me aposento, juntando os dois vai dar mais ou menos isso e eu vou embora, né? E eu fui. E aí quando eu entrei na educação, aí eu senti necessidade de voltar a estudar, porque fazia muito tempo que eu tinha feito pedagogia, né? Aí eu entrei na área da psicopedagogia, mas sem intenção de atendimento, mais para reciclar, né, o meu aprendizado, enfim. Aí eu fiz o curso, né, a pós-graduação, foram 2 anos, e aí eu fui trabalhar como voluntária, né, voluntária na área da psicopedagogia. E quando eu fiquei 2 anos como voluntária, eu falei, não, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? E aí, depois de 2 anos, depois de 3 anos, eu saí da escola, tinha 6 anos de escola já, 6 anos e alguns meses, eu saí e fiquei só na área dos atendimentos do consultório. Então, eu atendia no meu consultório, eu atendo também no instituto, né? Hoje não, só constelação lá. E fazia o trabalho voluntário, que eu fiquei 8 anos fazendo esse trabalho voluntário, né? E foi assim que começou. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Porque as necessidades vão chegando, né? Eu fui fazendo outros cursos de autismo, de TDAH, né?
de DI, eu fui fazendo vários cursos, fiz a constelação familiar, que foi em 2009 que eu comecei, meu primeiro contato com a educação sistêmica, né, com a pedagogia sistêmica, foi com a Marianne Franklin, né, que ela que trouxe tudo isso para nós, né. Eu tive o prazer de conhecê-la, ela veio aqui para o Brasil, e eu fiz o meu primeiro congresso de pedagogia sistêmica, foi justamente com ela. E aí, então, entrou no coração e não saiu mais. E isso vem me trazendo assim traz uma bagagem muito grande, né? Porque você tem amplia o seu olhar em relação aos atendimentos, né? Quando você vai fazer uma anamnese, você não vai ficar naquele questionário que você, né, costuma fazer, né, de praxe. Não que você vai descartar aquilo que você aprendeu, mas você vai engrossar aquele questionário, você vai ficar usando um pouco mais, sabendo um pouco mais do sistema familiar da criança propriamente dito, né? Antes de É, olhar o sintoma, né? isso. Eu Pode tô falar. sentindo muito isso no atendimento, né? Que aquele questionário, ele por si só, ele perde o sentido, né? Não que a gente vai descartar o que a gente aprendeu, mas ele Sim, sozinho, ele perde o sentido. E quando a gente vai fazer a entrevista com a mãe, dependendo da resposta que ela vai trazer, a gente tem muito mais assim direcionamento, né, para ajudar ela. Sabe o que acontecia comigo antes, né, da pedagogia sistêmica? Eu ia, assim, a gente entra em ressonância, né? Então a gente sim, atrai aquilo que a gente vive, né? E eu atendia várias crianças que as mães viviam em relações abusivas com violência, né? Várias, e acho que tudo isso, né, movimentou para que hoje eu chegasse a esse trabalho. E me incomodava muito, porque na anamnese, na primeira anamnese, eu não conseguia perceber, né? Só que depois, fazendo o paraeducativo e tal, eu começava a perceber que tinha alguma coisa ali, né? E aí, mas a mãe, ela só conseguia falar para mim quando eu fazia assim, às vezes nem na primeira devolutiva. Às vezes, lá depois da oitava sessão, que eu ia fazer uma segunda devolutiva, que eu costumava fazer cada 4 sessões, eu dava um parecer, né? uhum, Eu ia falar com a mãe, aí ela se desnudava assim, né? E aí ela pegava e dizia o que realmente acontecia. E aquele pai que ela tinha colocado para mim, que era um pai presente, era um pai incrível, era um pai que participava, tudo aquilo de repente não era, né? E aí ela trazia as questões da violência doméstica. Isso foi me incomodando muito. Isso fez com que eu olhasse para a minha vida também, né? Porque é ressonância. Comecei a ver que eu também estava, de certa forma, enganando a mim mesma, né? E isso sim. foi ressoando na minha vida, foi me levando para várias coisas, né? Até chegar nesse momento e encontrar com a pedagogia sistêmica, a constelação familiar, que eu também estou iniciando agora. Então, assim, realmente, quando a gente tem esse olhar sistêmico, parece que as É bem coisas diferente. fluem, né? E aí, sabe, você conhece aquele livro Aprendizagem, Aprendizagem Escondida? Aprendizagem da... Ai, como que ela chama daquela... da psicanalista, que é uma das mais famosas da área da psicopedagogia. E quando eu comecei a ler aquele livro, me chamou demais, mexeu demais comigo. Demais, demais. E eu comecei, assim, cada vez mais perceber, né, o que estava acontecendo com as crianças, né? Acho que eu não lembro o nome, eu tenho ele aqui, Aprendizagem Escondida, Aprendizagem Oculta, uma coisa assim. E até foi um dos livros que eu vi o pessoal do nosso grupo lá indicar, né? Falar desse livro outro Ah, dia, né? Aprendizagem Aprisionada, uma coisa assim. tá. Alicia Fernandes? Né? Alicia Alice? Fernandes. Exatamente, Alicia Fernandes. E aí, assim, aí mais ainda me movimentou, né, para buscar algo mais. Eu cheguei a Uhum, entrar na neuropsicopedagogia também, cursei 7 meses,
Mas assim, claro que me ajudou muito, muitas coisas, mas chegou uma hora que não fez mais sentido, sabe? Eu acabei fazendo faz acho que uns 4 anos a neuropsicopedagogia também, né? Para mim foi bastante complementar. E hoje eu estava andando no parque, acho que porque, como nós já tínhamos marcado, né? Eu acho que a gente entra em ressonância até no seu campo, né? Que vem essa questão das relações, né? E eu gostaria até de citar um exemplo de um caso que eu recebi há muito tempo, por isso que eu estou tranquila de estar falando, que já faz muitos anos, para ver como é importante o olhar sistêmico. Chega uma criança para mim, eles eram gêmeos, 10 anos. Qual é a queixa? A criança não fica em sala de aula, ela faz alguma coisa que irrita o professor e o professor acaba colocando a criança fora da sala. Né? Então, foi essa queixa. A criança já tinha sido expulsa de 2 escolas, Nossa, né? E essa já estava na terceira advertência. Mais uma, ele saía fora dessa escola também. E aí, tinha mais uma queixa. A mãe falou assim: eu estou desesperada, porque por conta dessa dificuldade dele na escola, eu privei ele de uma ir numa festinha, né? Então, como são gêmeos, né? Eu deixei o irmão ir para uma festa e ele não. E ele ficou tão irritado que ele pegou uma faca e quis me matar. Olha só a situação, né? Aí eu recebo a criança, um menino fofo, sabe? Conversa bem, desinibido, tudo que eu perguntava ele conversava, ele se expressava, quer dizer, eu falava, mas da onde que tem tudo isso, essa criança? Tudo que essa mãe me contou, eu achei, né? E aí o menino veio comigo, eu fiz uns trabalhos com ele, umas 4 sessões, tá? E aí, como eu sou facilitadora de constelação, eu conversei com a mãe dele e fiz assim, ó, da onde vem essa agressividade? A mãe falou assim, olha, de mim não é, do pai também não é, o pai é super amoroso, o pai é sossegado, é tranquilo, né? Porém, não deve ter alguma coisa aí, né, que a gente não está descobrindo, né? E aí, conversa vai, conversa vem, eu falei assim, você teve, e você que trabalha com relacionamentos, né, por isso que eu vou colocar isso. Você teve algum relacionamento anterior ao seu marido? Ela, tive. Eu falei, qual foi o motivo da separação? Pois é, ele era muito agressivo. nossa, até me arrepia toda, Miriam. Eu tô falando e tô me arrepiando aqui de novo. Parece que foi ontem, né? Isso já faz uns bons anos, né? O menino já deve estar casando já. E aí, eu falei assim, escuta, o que que aconteceu? Ela falou assim, então, ele era meu noivo e meu sócio. Nós desmanchamos quase na porta do casamento. Falei, ah, é? Então você me concede, você, né, você me dá o consentimento de eu fazer alguma coisa com ele, porque quando eu faço algum atendimento com a criança, eu faço junto com os pais, né? Se for para dar uma verificada dentro do sistema familiar. Eu não faço nada sem estar os pais juntos, né? Se eu vou fazer uma verificação, tudo bem, eu posso colocar uns bonequinhos, alguma coisa, palito de sorvete, né? Quem trabalha com escola pode estar mexendo com outros materiais didáticos, né? E fazer uma verificação, né? A gente faz uma verificação. Se eu achar alguma coisa conveniente a fazer algo um pouco mais profundo, aí, lógico, eu vou chamar a mãe para participar do processo. E isso se ela quiser, que também não são todas as mães que estão abertas para esse tipo de trabalho. E aí ela falou assim, não, Miriam, fica tranquila, porque ela participava muito de constelação e ela entendia bem, né? Falei, então tá bom fazer um trabalho com ele. E aí eu fiz o trabalho com ele, né? Eu coloquei os bonequinhos, tal. E o que a gente percebeu ali? Ele estava identificado com aquele relacionamento anterior. Super identificado.
né? E aí eu explico como que acontece isso. Eu até trouxe aqui, ó, só para entender como que acontece. O pessoal vai falar assim, nossa, isso aí é coisa de louco, né? Mas não é. É uma identificação. Vamos supor, deixa eu abaixar só aqui, vamos ver se pega. Acho que pegou, né? Sim, Consegue ver? sim. Vamos supor que aqui, ó, é uma mulher, né? No caso que eu contei, então é a mãe do menino. Aí ela estava namorando com esse rapaz, né? E aí esse rapaz, ela acabou se separando dele. Aí ela conheceu uma outra pessoa e se casou. Aí nasceu o garotinho desse relacionamento. No inconsciente, esse garotinho, ele está devendo algo para esse. Porque ele só pode ter a vida, ele só pode nascer, porque esse aqui se afastou e deu lugar para esse. Então ele fica em uma concordância, que ele fica numa, eu devo algo para você. Isso inconsciente, não sabe que acontece isso, né? Então isso é totalmente inconsciente. Aí a criança fica vinculada a essa história e acaba fazendo algo, né? O que ele fazia. Então eu faço por você. Isso tem a ver alguma questão também da mãe, assim, de um vínculo que foi cortado, um amor que não pôde existir por conta da violência? Sim, quando existe um relacionamento que não foi, vamos dizer, resolvido por completo, às vezes existe um relacionamento que a pessoa conheceu num baile. Simples assim, né? Vou tirar aqui, que eu só fui para demonstrar. Às vezes tem um relacionamento com a pessoa que foi num baile, numa festa, conheceu, gostou e vinculou. Aí a pessoa não quis mais aquela pessoa, ou também nem ligou. Aquilo lá gruda. Todas as relações ficam conectadas. Por isso a gente fala assim: tome cuidado com as relações que você tem. Que todas acabam se conectando. Então ali houve uma conexão muito forte. E a criança acaba fazendo algo por essa pessoa. Bom, aí eu sei que eu fiz o trabalho com o menino, né? E ele falava bem assim nas falas de soluções, que na constelação existe uma fala de solução. Ele falava assim, ele não está de boa, ele falava assim. Ele não sabia o que ele estava fazendo, porque eu fiz tudo oculto, né? A criança não fica sabendo da história, né? E ele olhava para aquele bonequinho, ele falava assim, ah, ele não está de boa, não. E aí eu tinha que reforçar uma fala e ele continuava, não, não está de boa, não. Ele estava muito conectado. Até que chegou uma hora e ele falou assim, ah, tá bom, vai, ele pode ir embora. Ele usou bem esses termos. Foi assim, foi o caso impressionante que eu peguei. E foi uma solução imediata. Imediata. E na questão dele sair da sala de aula, era uma outra questão. Olha como que é. Eu li lá no livro da Marianne Frank um caso de uma criança que não parava em sala de aula. E eu lembrei. Aí eu perguntei para ele assim: escuta, tem alguém da sua família que gostaria de viajar, sair do Brasil, né? Falou: tem, a minha tia. A minha tia quer ir para a Turquia. Falei: nossa, sabe de uma coisa? Vou te contar uma coisa. Eu li no livro que tinha uma criança que também fazia algo pela tia dele. Sabe o que ele fazia? Ele saía da sala de aula também, porque a tia dele também queria ir embora para um outro país. E eu lembrei desse caso, e você está fazendo igual. Olha só que interessante. E ele, nossa, verdade? Falei, é.
Então, ó, você não precisa fazer mais isso, não. Né? Você pode continuar ficando na sala de aula, que a hora que puder, sua tia vai viajar. Você não precisa fazer nada por ela, né? Só foi essa conversa. Nunca mais esse menino saiu da sala. Não teve mais nenhuma advertência. Ele ficou comigo, acho que umas 3 sessões, parou de vir. A mãe dele falou assim: Miriam, ele mudou completamente. Foi assim, uma chave que mudou. Foi impressionante esse caso. Então, eu estou contando isso por conta das relações. O quanto que as crianças ficam conectadas com relações dos pais e relações anteriores também. Olha, a Maribene está perguntando aqui, né? Se a mãe não tinha desvinculado da criança, da relação anterior, e quantos anos tinha essa criança? Então, essa criança tinha 10 anos, ela já tinha desvinculado há muitos anos, porque ela se separou. Depois que ela conheceu o marido dela, ela se casou. Então, a criança nem conhecia, não sabia da história, né? E a criança fica conectada. Às vezes eu posso estar conectada, inclusive eu estive conectada com uma história do meu pai antes de que a minha mãe se casasse com ele, entendeu? Por quê? Porque quando a minha mãe se casa com meu pai, aquela pessoa, ela não foi reconhecida. E às vezes eu posso ter uma sensação de não reconhecimento. Eu posso ter uma sensação de rejeição, porque eu fico conectada com a sensação daquela pessoa que não ficou com meu pai. E vice-versa, né? Conectada com o pai ou conectada com a mãe. Isso Aí pode a ocorrer. questão, entra a questão do e que relações não resolvidas, alguém tá devendo alguma coisa, mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Eu fico devedora de alguém que eu nunca vi, não conheço, né? Mas é inconsciente, totalmente inconsciente. A gente faz constelação familiar, teve vários casos que nós fizemos constelação familiar, e aí você põe a pessoa, né, que esteve com a outra, vamos supor, uma pessoa que teve uma relação, né, com um dos cônjuges, né, com o pai ou com a mãe, a pessoa chora na frente da pessoa, chora. É uma conexão impressionante. Até que a gente faz a constelação e a pessoa devolve, né, aquilo que é da pessoa, respeitando o destino que aquela pessoa teve, e segue a sua vida, segue o seu destino. É impressionante. Assim, eu assim, né? Eu já fiz 3 constelações para mim e assim eu vejo assim um resultado incrível, entendimento, né, de tudo. Mas como que você usa a pedagogia sistêmica nos seus atendimentos como psicopedagoga, Miriam? Então, eu tenho, assim, primeiro, ouvir, né, os pais, para saber o que está acontecendo com a criança, e na hora eu já falo, assim, olha, eu trabalho com a pedagogia sistêmica, eu gosto de estar falando do jeito que eu trabalho com a criança, né? Porque eu já tive casos que, somente adoções, que os pais não querem que envolva os pais que biológico, não quer ter esse olhar sistêmico, né? Então eu deixo tudo a par como que é o meu trabalho, aí os pais escolhem se quer continuar, se não quer continuar comigo, né? Porque dependendo da forma que você trabalha, né, não convém. E não tem Então como a eu gente desvincular disso mais, né, Miriam? não tenho, eu assim, hoje em dia, eu mesmo que o pai não aceite o meu modo de trabalhar ou não aceite que seja falado sobre a criança do pai, né, biológico, enfim. Hoje ainda eu consigo respeitar mais isso, né? E eu faço o atendimento da maneira que é possível para aquela família, sem dúvida nenhuma. Mas antes eu não fazia isso. Eu cheguei até não atender um casal por conta que estava indo fora do meu olhar, né? Hoje não, hoje já consigo respeitar, né?
o jeito que essa família traz essa criança e eu vou atendê-la da maneira que é possível, né? Respeitando o jeito da família. E Miriam, e traz para a criança a força dos pais logo no início dos atendimentos ou não? Não, logo no início não. Eu acho assim, primeiro de tudo é pegar confiança, né? Não só da criança, confiança dos pais. Às vezes você pode atender umas 10 vezes, conversar com o pai umas 2, 3, 4 vezes, e aí aos poucos você vai perguntando coisas mais íntimas do casal, né? Porque às vezes tem casos de aborto, depois de 2 anos que você está atendendo a criança, às vezes vai pro solta, porque é uma coisa tão íntima, né? Do casal que eles vão entregar isso para você se eles sentirem realmente confiança naquilo que você está fazendo com o filho dele, né? E aí, Então, eu acho que se a mãe existe dá aquele. essa abertura, e se a mãe der essa abertura, né? Chegar e dizer, ai, né, me ajuda, ele tem problema com o pai, será que é isso que está atrapalhando? Sim, aí eu já fiz muitas vezes de trazer a criança, a mãe, e fazer um movimento sistêmico dentro do consultório junto, né? Isso tem um valor muito grande, sem dúvida. Cada caso é um caso, né? Mas teve um caso de um garoto e também de separação. Então estava muito difícil, porque a mãe estava muito aborrecida com o pai da criança, né? Enfim, então a gente vai entrando pelas beiradas, né? Comendo pelas beiradas, como diz, né? E a criança, quando eu pedia para fazer um desenho para mim, da família, ele não desenhava o pai e a mãe. Ele desenhou uma vez um time de futebol, mas não desenhou o pai e a mãe. Aí falou, meu pai e minha mãe estão na arquibancada aí, né? E aí eu fiz aquele trabalho que nós fizemos no curso, né? De a criança desenhar o pai, a mãe, e a mãe ficou junto, participou desse desenho junto com a criança, né? Achei interessante dela participar, para ela ouvir o que eu tinha para falar com a criança, né? E ele desenhou, enfim. Depois eu pedi novamente para fazer o desenho, depois de alguns meses, e ele fez direitinho o pai, a mãe, né? E a mãe, conversei com ela sobre o que era importante em relação dela com esse pai dessa criança, ficou muito bem com ele, né? Até fizeram uma festa para a criança juntos, que eu achei isso o máximo. Então, assim, o quanto que isso traz de qualidade para a criança quando os pais evitam de um julgar o outro perto da criança. Então, tudo isso eu trago na conversa, na entrevista, nos exercícios, eu vou E, a, trazendo. e aí, porque tem também a questão do amor cego, né, Miriam? Sim, Tem a questão do amor cego, né? Que a criança acaba desenvolvendo, dependendo da postura da mãe, né? Do que a família vive, não é? com certeza. Se a minha mãe está separada do meu pai e ela começa a falar para mim do meu pai, eu vou tomar partido. Eu vou ficar a favor a ela, com certeza. Eu estou com ela. E aí eu vou começar a usar as lentes dela em relação ao meu pai. Sim. E aí é complicado, porque a criança vem baqueada, né, para o consultório, porque ela não tem essa força, porque metade dela é julgada. E Eu aí vou. eu fiz até um negocinho de bolo aqui para às vezes eu uso, né, como intervenção. Não sei se você quiser que eu mostre, eu posso mostrar aqui. Pode mostrar, Mostra. claro. Então, deixa eu só tirar essa mesinha daqui. Então, eu brinco com elas o seguinte, né? Porque assim, quando a gente vai falar sobre família, tudo é muito delicado, né? Sim, Então, a gente tenta falar de uma maneira mais pedagógica possível, sim. né?
Então, eu peguei, tirei, eu fiz um bolo, né? Tirei uma foto de um bolo, a gente vai fazendo de tudo, né? Aí eu mostrei a foto do bolo eu mostro para a criança, para a mãe, e explico, ó, tá vendo? Aqui é um bolo, né? O que que vai no bolo? Vai ovo, vai manteiga, vai farinha, fermento, né? Para deixar ele fofinho, vai tudo isso, né? Tudo isso vai dentro de um bolo, né? E quando a gente nasce, né? Nós também temos vários ingredientes, né? A gente fica dentro do útero da mãe ali, quentinho, no forninho lá, e chega uma hora também que a gente cresce, né? E uma hora nasce, precisa sair desse forninho, a mesma coisa de um bolo, né? E se a gente for dividir o bolo no meio, né? A gente vai ver aqui, ó, tem o pai e tem a mãe. Então nós somos assim um bolinho dividido no meio, nós temos o nosso pai e nossa mãe. Quer dizer, todos os ingredientes aqui que foi no bolo, nós temos aqui. Vamos imaginar que os ingredientes aqui são as nossas células, né? Então, nós temos as células do pai e as células da mãe. Então, para fazer um bolo, precisa dessas duas metades, né? E se a gente dividir um pouquinho mais esse bolo, a gente vai ver que não tem só os pais, tem os avós também. Né? Então, ó, quantos ingredientes: os avós, os pais, e assim vai. E aí, se for dividir mais ainda, ó, né, tem os bisavós. Nossa, é tão importante a criança entender, né? É, Tudo que tem, né? Na misturinha de quem ela é. aí eu coloquei isso para a criança, ela fez, nossa, aí eu fui desenhando mais, né? Porque eu falei assim, aqui tem só aqui tem 8. Depois tem os pais deles também, que dá 16. E aí os pais 32 vão aumentando. Quer dizer, quantas pessoas se uniram, se conheceram, né, com as suas histórias para chegar até você. Não é? Não é lindo isso? E aí vem o nosso aqui, ó. Os ponta-cabeça. Vem nós aqui, ó. O pedacinho de bolo. Aí você olhando para esse pedacinho de bolo aqui, você vai ver que tem vários ingredientes. Dá para tirar o ingrediente daí? Dá para tirar o leite? Dá Não, para vai tirar a ser esse bolo. farinha? Não vai ser esse Né? bolo. Né? Eu pus uns negocinhos de chocolate aqui dentro, nem isso que dá para ver, não dá para tirar, porque ele já derreteu lá dentro. Né? Então, a gente não consegue tirar o que está dentro do bolo, a gente não consegue tirar o que está dentro de nós. E entendendo também que a manteiga que foi nesse bolo, a manteiga tem uma história. Ela não veio a manteiga pronta. Né? O leite que veio para esse bolo, ela também tem uma história. A farinha, o açúcar, para chegar no açúcar refinado, né, tem uma história. Né? E nós também viemos, né, nesse mundo, tivemos a nossa vida com uma história. Minha mãe tem uma história, a mãe dela tem uma história, o pai dela tem uma história. Então, quantas histórias, né, tiveram para chegar a nós? Sim. E aí é isso que é interessante você trazer para os pais. Olha essa misturinha, dá para tirar alguma coisa de dentro da criança? Não dá, não é? Não dá para tirar. Então a criança é pai e mãe. E é tão difícil pra gente, né? Pra mulher que sofre com relacionamento abusivo, porque né, dependendo como é a situação, a gente acaba tendo medo, né? Que os nossos filhos possam repetir a história do pai, repetir as ações do pai, né? E a gente entra num processo de negação. Eu já vi, assim, mulheres assim que chegam a chamar o filho de pai.
Coloca ele no lugar, né? Coloca no lugar, né? Vive com medo, né? Que o filho seja igual ao pai, mas ao mesmo tempo coloca o filho no lugar do pai. E teve um exercício que a Ellen fez, que era para falar, né? Você pode ser igual ao seu pai. Eu não consegui fazer no momento, naquele momento. Não consegui fazer. Eu fui depois, eu fui trabalhando isso, né? E fui. Mas eu não conseguia fazer. Né? Então a gente Então, entra. mas sabe que é interessante olhar? Porque assim, meu pai foi alcoólatra, né? Eu sempre, agora eu posso falar isso com o coração bem tranquilo. Antes de eu falar, meu coração acelerava. Então, assim, o alcoolismo, a violência, o alcoolismo, é algo que é do homem ou da mulher, né? Então, nós temos qualidades e defeitos, como homem e como mulher. O pai é desassociar isso, ó. Aqui é o pai. E aqui é a qualidade e os defeitos do homem ou da mulher. E aqui é só o pai. Por isso que ela fala assim, você pode ser igual ao seu pai. Não está falando que ele precisa ser igual a esse aqui. Porque aqui é o pai que deu a vida. Né? E aqui é o homem. É o homem que teve defeitos, teve qualidades, porque aqui também, por ele fazer tudo isso, é porque ele também tem uma história. Ninguém Tem faz as suas próprias dores, né? isso, ninguém faz nada porque quer. Né? A pessoa também tem as histórias, vai ver lá na família dele também teve um agressor. Sim. E ele está fazendo igual. Sim. E aí quando Hoje, essa mãe fala assim, e aí quando essa mãe tem medo que o filho faz igual, aí que pode colar. Porque se ela não olha, o filho olha. sim. Né? Então ela tem que olhar, respeitar do jeito que é possível, né? Pelo menos respeitar a parte pai. Ele é o pai, ele foi o melhor pai, porque assim eu escolhi ele para ser pai do meu filho. E que se Né? não fosse aquele pai, não era aquele filho. Não era aquele filho. Eu trabalhei muito isso, né? Se não fosse aquele pai, não era aquele filho. Então, esse filho é o filho certo, que tem o pai Exatamente. certo e a mãe certa, para que ele seja Exatamente. esse filho. Mas Exatamente. assim, é um movimento interno que a gente faz, que a gente vai construindo, né? E aquela questão assim de você ficar no seu lugar sistêmico, aí encontrar o seu lugar, não é fácil, né? Porque a gente Não, traz não é também as mesmo. nossas crenças, os nossos valores, né? E a gente tem a tendência de separar pessoas em caixinhas, né? Selecionando. Então, é difícil, eu sei que é difícil, é isso que a gente está falando assim, é um processo, na verdade. Na realidade, eu digo que é um amadurecimento psicológico, né? Amadurecimento do seu eu, do Mas eu seu vejo, ego. eu vejo, Né? Miriam, que a mulher que consegue retomar uma nova vida no seu relacionamento são aquelas que conseguem olhar Sim, para esse pai, né? Porque quando ela fica excluindo, ela vai repetir ainda vai, relacionamento parecido. É mais ou menos vai. assim, parece que a gente ainda não aprendeu o suficiente. Lição não aprendida, lição repetida. Isso. É exatamente isso. Parece que a gente não aprendeu o suficiente. As pessoas dizem assim: ah, você está num relacionamento abusivo, você saiu, você nunca mais vai entrar. Não, não é verdade. Não. Se a É, gente não trabalhar as questões internas, a gente vai sim repetir, porque é bem isso. Aquilo que você não olhou, aquilo que você não aprendeu, você vai viver até que você aprenda algo com aquilo. e pode ser também que a pessoa também está envolvida em questões do passado, né? O quanto que a pessoa está repetindo uma história do passado, né? Então, se eu tive uma avózinha lá que foi, né, abusada ou houve alguma coisa ali, eu estou repetindo essa história. E às vezes eu nem sei.
Depois eu fico sabendo, né? Falei, nossa, não é que eu tô fazendo igual? Ô, Miriam, o cachorro do meu filho tá participando de todas as minhas lives. Eu trouxe ele para Deixa ele minha lá ter à casa, né? vontade. Eu trouxe ele para minha casa para cuidar enquanto meu filho não tá podendo. Ele tá Ah, participando de todas as lives. pois é, solta os cachorros, como diz, né? Quando ele late, que eu vejo que eu sinto que ele atrapalha, eu coloco ele no meu coração e penso, eu tô acolhendo ele, né? Ele é assim, é o jeito dele, é como ele se desenvolveu, né? E aí eu me acalmo meu coração para eu não ir lá dar uma broncona nele. Ah, mas ele fica quietinho logo. Mas é E, isso. A e gente é isso, fica. né? E a gente atrai, né? Que nem nesse caso desse menino, era gêmeos. Por que que um não foi atraído e o outro foi? Então é aquele bonzinho e o ruinzinho, né? Fica. Porque os dois estavam na mesma sala, então era o bonzinho e o ruinzinho, Eu já vi, né? Miriam, Então um caso atraiu, o outro não. de criança, eu já vi caso de criança, adolescente, iniciar no processo depressivo Sim, porque a mãe encerrou o relacionamento com o pai, né, com violência doméstica e várias questões, droga, alcoolismo. E aí a mãe se casa de novo. E aí o que que acontece? Esse filho, ele se obriga a colocar esse pai, esse padrasto, né, no lugar do pai. tá. Nossa, que difícil, assim, que duro que é para essa criança, né? Quando ele se sente assim, obrigado, né, a olhar para o padrasto como pai, né? Sentir que não pode mais amar o pai dele, porque o pai dele tem uma lista de defeitos, né? E o padrasto está proporcionando coisas que o pai até então não podia, né? É, é Como bem isso difícil. é pesado para a criança. É, é muito pesado. A não ser assim, quando for futuramente ele fazer um tratamento, né? Fazer uma terapia e ele incluir isso dentro do coração dele, né? É o Sim, suficiente, né? E teve vários casos que eu podia estar falando, né? De crianças que não aprendem, né? Vamos supor, eu recebi uma criança de 9 anos que não conseguia aprender de jeito nenhum e você percebia que ela tinha potencial, né? E aí depois eu descobri, através de entrevista, que a avó dela era analfabeta, né? E ela contava da avó, falava dessa avó. E aí, é lógico, né? Eu fiz um trabalho com ela, né? E melhorou. Quer dizer, ela já estava indo para médico, já estava indo em neurologista. Então, assim, o quanto que esse trabalho você impede, né? Você traz uma solução sem tratamentos assim. Estou falando que é todos os casos, porque às vezes você tem um caso de TDAH, como eu tenho, que além de ser sistêmico, também tem a questão funcional, né, do organismo. Então precisa tratar, não tem como, né? sim, com certeza. Mas que melhora bastante, melhora. Um TDAH que está conectado no sistema de alguma coisa, melhora muito. O medicamento começa a fazer efeito. É outra coisa. Sim, mas eu vejo, né, no TDAH uma exclusão muito grande da criança com TDAH, né? E eu acredito que ao olhar sistêmico para o professor, ele pode ser que ele não vá mudar toda a situação, mas ele vai trazer uma leveza para o professor e para o relacionamento dele com essa criança, né? E não só no Sim. TDAH. Eu falo do TDAH porque meu filho é TDAH e eu tive várias crianças, eu atendi várias crianças com TDAH. O TDAH é uma coisa que também repete assim na minha vida, né? E eu, Uhum. assim, eu vejo, sabe, o quanto o TDAH é excluído, porque o diagnóstico é diferente. É uma criança que aparentemente ela é saudável, né? Você vê, e aí a gente escuta muito assim, mas para fazer arte ela serve.
né? Então, assim, o TDAH eu vejo que tem um olhar muito preconceituoso, né? E isso traz muito peso para a relação entre professor e aluno. E o TDAH, tudo que eu falo aqui não é regra, hein? Né? São casos. O TDAH, muitas vezes, a gente percebe que tem um aborto antes de aquela criança ter nascido. Muitas vezes. O que acontece, né? Ou a criança fica muito agitada, né? Então ela fica com excesso de agitação. A gente fala que é hiper, né? Hiper agitado. Ou ela fica apática. Uma criança que tem tendências para depressão, ela não tem vida, ela está sempre no cantinho, ela não, sabe? Essa criança que não, parece que não está querendo viver. O gemelar também, né? O gemelar também. E aí o que acontece? Inconsciente, ela se acha que não tem o direito de viver. Sim. Ou, ao contrário, ela tem que viver por dois. Então, às vezes, você pega uma pessoa, até um adolescente ou adulto, fala assim, eu sou TDAH. Eu fiz 3 faculdades, 5 pós-graduação. A pessoa faz tudo por dois. Ela está sempre pilhada, precisando fazer algo com o outro que não veio, o outro que não teve o direito de nascer. Então, quando a pessoa toma consciência disso, aí relaxa. As células parece que se encaixam, né? A Todas nos seus criança devidos relaxa. lugares. É impressionante como muda. Vai, não estou falando que ela vai não ser mais TDAH, vai perder o diagnóstico, e às vezes até perde. Não sei, teve uma criança que era com DI, eu fiz um trabalho, teve um movimento ali que eu não sei explicar o que foi, ele saiu do quadro. Né? Então, algo acontece ali que transforma. Sim, claro que a família também tem que estar em ressonância, eu acredito, né? Com esse Sim, campo, aceitando e tal. É porque a constelação também tem muito isso, né, Miriam? Se você não está preparado para aquilo, né, ainda vai demorar mais um pouquinho, né? e na pedagogia sistema a gente tem outras formas para atuando, né? Para estar atuando com bonequinhos, com Eu fiz com uma desenho. criança, eu fiz aquela seu modelo didático de mostrar para ela a diferença entre o que é um pai e uma mãe e o que é um casal, né? Então, Ah, legal. nós colocamos assim o casal, né? E aí colocamos mais um, né? E aí a gente foi linkando o fio invisível, né? E tal. E assim, ele parou assim, Mira. Ele olhou para mim assim. Ele falou assim: olha, ele mostrou, né, a ligação do fio visível entre pai e mãe. Do casal, né, que tinha cortado, porque ambos já têm outras mulheres, né? Mas que o fio entre ele e o pai e a mãe e a vida, né, que foi dada a ele, e ele é muito religioso, ele colocou Deus, né, em cima lá, né? Ele falou assim: isso não muda. Não muda. Eu falei, não. Assim, ele teve que ele chegou até a fazer esse movimento mesmo, de ficar, sentar na cadeira e fazer assim, ó. É Né? verdade. Então, assim, tamanho é o sofrimento que ele tava, entendeu? De olhar pro pai como o marido da mãe, que não era mais. Então, ele não era o marido da mãe, ele não era mais o pai dele, Verdade. entendeu? E outra coisa que eu venho vendo também nas crianças é a questão da aula online, né, Miriam? O tanto que a É, aula online vem trazendo sofrimento e muitas crianças entrando aí em processos depressivos, né? Por cobrança, por os pais entrarem em competição, né? Porque como cada um entra na casa do outro é, e vê aquele filho que faz, aquele filho que não faz, e de repente o meu não faz. E aí tem aquelas questões, manda foto. Aí eu mando foto da tarefinha do meu filho. E aí as mães entram em julgamento, né? Olha o jeito que se pintou, olha a letra desse, né?
Sabe, Miriam, eu fico olhando para aquilo, eu fico pensando o que vai ser, né, das nossas crianças vivenciando isso. Quem tem a oportunidade de ter um olhar sistêmico, entender que é uma casa, que está abrindo uma tela, né, que é a mãe, não é professor, e eu faço aquilo que eu dou conta, né? Eu tenho uma amiga que ela fala Verdade. muito isso, sabe? Ela É, fala, eu sou mãe, né? Eu não. Vamos aguardar, né? Eu tô aqui, eu tô ajudando, eu abro o computador, eu coloco ela aqui, mas chega um momento que não vai, né? Eu falei, eu não vou pôr a minha filha em situação de obrigar, de bater, igual eu vejo acontecendo, né? Porque para obrigá-la a fazer. Então é complicado, né? E cada escola tem a sua metodologia. Tem escola que se preocupa com a orientação dos pais, de tirar esse peso. Tem escola que cobra dos pais, né? Que faz, né? E aí entra tudo naquele negócio do julgamento, né, Miriam? é. O professor que julga, a coordenação que julga o professor. E aí você vai indo aquele ciclo que não resolve nada, só traz mais peso, mais dificuldade para as crianças. E aí passa aquela criança, cada vez que você liga o computador para ela entrar na aula, é um peso, um tormento, né? Como se ela estivesse recebendo um castigo. É. Eu teve um caso que é recente, né? E a mãe estava assim, eu não aguento mais, né? Porque eu fico dentro de casa, porque eu também estou trabalhando dentro de casa, e aí eu escuto a professora falar assim, abre na página 80. E aí eu vou lá, ele tá com os pés para cima, e não abriu na página 80, aí eu brigo com ele, abre a página 80, você não tá ouvindo a professora, né? E aí eu fico em cima, e aí eu faço as lições com ele, eu confiro com ele, enfim, né? Eu falei, então, eu pergunto para ele assim, o que que você quer, a sua mãe ou a professora? Ah, eu quero a minha mãe. Eu falei, então, daqui para frente ela vai ser só sua mãe. Você vai se virar sozinho, porque você tem capacidade, você consegue, né? Agora você vai cuidar do seu trabalho e ele vai cuidar do trabalho dele. Você deixa ele abrir na página 80 sozinho, que ele dá conta, né? E ela ficou assim meio assustada, como dizer assim, será que ele vai dar conta? Eu falei, vamos experimentar, né? A partir de segunda-feira vamos combinar, tava ele, a mãe, eu, nós fizemos um combinado, né? Ia ser daquela forma que tudo ia mudar. E ela mudou. E foi assim impressionante a mudança da criança também. É, porque a Porque aí a criança entra criança, numa paz, né? Ela tem a porque mãe a de criança volta. percebeu que a mãe começou a confiar que ele dava conta. Porque ela conferia os exercícios dele, quando a professora começava a conferir, ele ia para o quintal, meu exercício está pronto, minha mãe já conferiu, entendeu? Então ele perdeu a responsabilidade da escola, né? Quem ficou com a responsabilidade foi ela. Então eu falei, agora Eu percebi muitas, para. eu percebi muito essa semana ajudando a minha sobrinha. Isso daí também, mas assim, no sentido assim, já sei, tia. E ela vai passar tudo aquilo que eu já sei. Aí ela vai, pum, desligava a câmera e ia brincar, né? E aí depois ela ia lá dar uma espiadinha, ver se o que estava fazendo era algo novo. Aí quando tinha alguma coisa nova, aí ela ia. Mas eu também notei assim, essa questão do perfeccionismo, né? Dessa questão de se comparar, isso daí também eu notei bastante, né? E, e dentro dos meus atendimentos também eu estou notando as crianças mais perfeccionistas, com muito medo de errar, né? Porque esse processo do julgamento está muito grande. O Tá, professor que julga a mãe, porque é aquela história. A gente escuta muito assim, né? Desculpa se tiver algum professor aqui, não é? A gente não está aqui para. Não é isso, não. não, É só não. para entender. Quando eu entro nesse processo que eu julgo a mãe e falo assim: você não é. Aquela mãe não é mãe nem para botar o filho assistir aula, né? Não, e é natural, né? Porque é tudo muito novo, né? Então é novo para o aluno, é novo para a professora, é novo para todo mundo. Nós estamos ainda mergulhados numa praia desconhecida, Sim, e você vê né? o E não ensino tem híbrido. julgamento.
O Aqui ensino que nós híbrido. estamos falando é totalmente, né, sem julgamento nenhum, porque cada um faz o que é possível. E olha, os professores estão dando sangue, né? Estão fazendo o que é possível. E é Sim, aquilo que não sabe, né? E porque esse é processo de julgamento está em todos, né? Não é só em um lado. É cada a um está própria assumindo. criança também se sente julgada, né? Que nem crianças de TDAH. Eu atendo e aí ela fica assim, a tia, eu não vou abrir a câmera na hora que a professora perguntar. Mas por que você não vai abrir? Ah, não, tenho vergonha, vou pagar mico. E se eu responder errado? Aí vão Isso. ficar tirando sarro da minha cara. Então, as crianças também têm essas dificuldades de abrir a câmera, responder. E nós também somos assim, Ô, Miriam, não é? você tá Não trabalhando é? online? Eu, hoje, só um pouquinho, não muito. Agora eu já estou Então, atendendo eu vim, presencial. eu venho me questionando muito, sabe? Eu tenho uma amiga que a gente está num projeto junto e a gente vem se questionando muito. O quanto o online é uma transição de mente, né? Não é uma coisa que você fala assim, ah, eu quero trabalhar no online e amanhã eu começo. Não. Para você se mudar para um trabalho online e ficar confortável com ele, é um processo mental. É como se você tivesse mudado de estado, de país, sabe? Eu venho faz um ano e pouquinho, né, que eu trabalho só online. Agora que eu comecei a atender presencial criança. E eu vejo no começo o meu medo do julgamento, o meu medo de rejeição, tudo isso que a gente vê acontecendo nas aulas online, tanto com o professor quanto com pais e alunos, eu passei esse processo também. E foi um processo para que eu chegasse hoje aqui e não tivesse medo de falar uma palavra errada, de falar algo que alguém possa discordar. Foi um processo que eu passei, né? Então, eu acredito Sim. que todo mundo que está nessa aula online está passando por esse processo. E uma coisa também, o ensino híbrido, né? Ele ia chegar, com certeza ele ia chegar. Mas ele ia levar aí 5 anos, às vezes até 10 para chegar. E hoje, a partir das experiências que os grandes sistemas de ensino estão tendo, eles já optaram e já definiram que a partir de hoje as aulas serão híbridas, né? Então, assim, olha o salto que se deu, É, né? Obrigatório, né? Porque não foi uma transição aos poucos, né? A gente foi obrigado a viver online por conta dessa questão tão séria quanto o Covid. E que realmente é uma questão para a gente olhar com carinho mesmo para os nossos crianças. Eu vejo que principalmente todo mundo, mas principalmente a criança, porque está num processo de desenvolvimento, num processo de construção. E como será, né, que isso vai refletir, redundar na sua vida como adolescente, como adulto? a gente vê os pequenininhos, né? Pré-escola, que na realidade o importante é o movimento da criança, né? Para ela ter a alfabetização, né? Não adianta a criança pegar num lápis se ela não pula, se ela não corre, se ela não tem um convívio, não conversa, E o não canta. relacionamento, né? As Relacionamento, relações. as relações, é muito importante isso. Aí você vê uma criança de 5 anos online. Então é Eu falava complicado, assim para né? minha sobrinha petitica de 4 anos. Vamos abrir a câmera bem grandona para a gente ver a carinha de cada amiguinho seu, hein? O que será que eles estão fazendo lá? O que será que eles estão pensando? Como será que é a casa deles? Do que será que eles estão brincando na pandemia, né? Aí ela ia toda feliz e a gente ficava trocando de cara em carinha, né? Para ela poder ver o amigo na frente dela, porque ela teve o ano passado, quando ela tinha 3, ela não teve aula. Esse ano, de novo, na aula online, quer dizer, É muito difícil, né? né? E fora que fica só em casa, né? Então, assim, Porque aí vai eu criando lacunas, né? Porque é sim. uma fase que a criança tinha que estar fazendo algo, né? Que é aquela fase que tem a abertura, né? Cognitiva, e está impedida disso, né?
ficou impedida. Agora não tanto, né? Que agora a gente vai para os parques, você vê o pessoal já dentro de um parque brincando um pouco, né? Mas E fora aquelas crianças afetadas pelo Covid, né? Que é tanto pela doença em si, quanto por morte também, né? sim, Então, olha o peso, né, que as famílias estão carregando nesse momento. Então, esse olhar sistêmico, eu acredito que ele é essencial para trazer essa leveza para os relacionamentos, né? Eu, assim, eu me identifico com demais certeza, com isso, né? com certeza ajuda, né? Porque você dá uma orientação, aí seguindo essa orientação, a pessoa vai sentir, nossa, não é que mudou realmente? Nossa, agora ele está tranquilo lá vendo a aula, eu estou nas minhas coisas e deixo, né? E aí eu já conversei com a professora, que agora vai ser dessa forma, ele vai fazer os exercícios dele. Se tiver algum erro, ela vai saber os erros que ele cometeu, porque não adianta a mãe conferir o exercício da criança e apagar e escrever certo, né? E a criança não está nem aí, nem está prestando atenção. Então a professora tem que estar a par do que a criança está conseguindo acompanhar, né? Assimilar. Então não adianta a mãe fazer as coisas para a criança e chegar tudo certo, chegar na hora da prova, a criança não sabe nada, né? Então é um erro isso, né? Então, o quanto que às vezes as mães e os pais ficam sobrecarregados numa tarefa que não são deles, na Sim, realidade, né? Eles são só os pais. Deixa para as professoras cuidarem disso. sim. E isso traz leveza para dos dois lados, né? Então a mãe não toma o lugar da professora e a professora também não toma o lugar da mãe. Cada um fica no seu papel, É, e é né? essencial isso para trazer o que a criança precisa nesse momento, né? Porque diante de todas essas dificuldades, né, o que é essencial agora para que eles possam aproveitar da melhor forma esse momento, né? É isso mesmo. Então, Miriam, olha, já passou mais de uma hora, a live não caiu. Assim, na verdade, Nossa, eu tô sendo muito abençoada com o Instagram. Ele não derruba, ele não anda derrubando minhas lives, ele sempre me dá mais tempo do que uma hora. Isso é muito bom, fico muito feliz. Eu acho que ele tá assim em ressonância boa com o meu trabalho, né? com certeza. Mas eu acho que é isso, quando a gente faz algo com muito amor, né, com muita verdade, né, tudo flui para que dê certo, Com certeza. né? E parabéns. Parabéns Miriam, para você. e eu, parabéns para você, que estou encantada com o seu trabalho. Já até usei, né? Já acabei de dizer que eu já até usei aí a sua ideia do seu trabalho aí que você está criando, né? E realmente surtiu um efeito incrível na criança. E hoje você postou aquele baralhinho lá, uma coisa assim que eu tinha até pensado, porque eu adoro trabalhar com baralho. E eu pensei, né? Nossa, podia ter um baralho para a gente trabalhar essas dificuldades de aprendizagem, o que a criança precisa aprender dentro da com um olhar sistêmico, né? E aí, quando eu vi o seu baralho, eu falei assim, nossa, muito legal, muito incrível, eu já quero já, né? Para ajudar minhas crianças aí nesse desenvolvimento dentro do que elas precisam cognitivamente, mas com esse olhar sistêmico. Então, e a gente vai criando algumas coisas, né? E de uma forma que traga leveza, um olhar Nossa, com mas leveza, aquele né? seu trabalho de separar o pai e a mãe, assim, quando eu fiz, assim, até o ombrinho dele até fez assim, não muda. Falei, não, não muda. E isso é feito com adultos também, Sim, né? eu já fiz com adolescente dentro da sessão. Desconectar isso, né? Sim, eu fiz com, Desconecta, fica os só com o adolescentes, assim, pai. com um rapaz de 20 e poucos anos, né? Dentro da terapia de relacionamento. Eu já fiz também, né? E também, imagina, tomar o leite com o Todd, né? Gente grandão, adulto. Como que faz sentido, como que libera aí o amor, né? Porque você pode amar o seu padrasto, sua madrasta, ou sei lá, você pode respeitar, você pode conviver, que você não vai trair o seu pai, né? Tá aí, seu pai é seu pai, não vai mudar nunca, né? Então é muito interessante esse olhar.
E cura muitas feridas. Sim, sim. Muito obrigada, Miriam. Muito obrigada mesmo. A live vai ficar salva, tá? Eu vou distribuir no grupo aí das minhas amigas professoras, mães, para que elas possam assistir e começar aí esse movimento sistêmico aos pouquinhos aqui nas escolas da minha cidade, da Sim. região, para que a Falar que gente é tudo possa. devagar, né? É devagar e sempre. Porque tudo que Exato. é novo, ele surte uma estranheza, tal, né? Eu já fiz palestra, tudo, então você percebia que estranhava-se muito, né? Esse olhar, não, É. não é dessa forma. Imagina fazendo uma palestra na PAI falando sobre isso. Eu fiz, né? Então, você falar que não é para ter dó daquelas crianças, né? Então, é tudo muito difícil ainda, a compreensão. Do que a dó Mas, e por que não ter dó, né? E então, você e olhando com a isso, pena e com a dó, você tira a força para que aquela criança possa dar conta daquilo que ela é. então assim, é uma postura que ainda é muito, muito nova. Mas eu acho que aos poucos, eu acho que já está chegando um pouco mais no coração das professoras, nos nossos corações. É para todos, né? Para dentista, médico, psicólogo, para todos, é para a vida. Eu acho que é uma filosofia de vida, a postura sistêmica, Sim, é isso. né? Tá? Então, obrigada, Mira. Tenha uma ótima noite. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui nesse projeto. Eu tenho já faz mais de um ano Mulheres que Inspiram, já tenho mais de 70 lives já com Ah, que mulheres beleza. convidadas que vêm contar sua história, falar do seu trabalho, para de alguma forma ajudar a mudar, né, o olhar, mudar o pensamento, trazer aí uma esperança, né, para várias questões aí da nossa vida. Nós somos mulheres, somos mães, assumimos várias funções de profissional, esposa, e aí a gente, né, vai olhando diferente para as nossas relações. Muito obrigada mesmo, Miriam. Um beijão. Obrigada eu. Um beijão pelo nosso bate-papo, tá? Tchau, Obrigada eu. tchau. Tchau, Tchau, tchau. Um beijo a tchau. todos. Tchau, tchau.